Sejam bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma mensagem para a nossa edificação espiritual. E o título da mensagem de hoje será o seguinte: quem somos e qual é a nossa missão? E o que é o caráter cristão? Como o caráter cristão é formado? E vamos começando fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje, que está localizado aí no livro de 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículos 9, que diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muitos cristãos se perguntam sobre qual é a missão que devem desempenhar neste mundo. O que Deus quer de nós? Qual é o nosso chamado? Tais perguntas são respondidas quando entendemos a nossa identidade. Já pegou aí o primeiro segredo? A nossa identidade é servos e servas do Senhor. Para saber o que tenho que fazer primeiro, eu preciso saber quem eu sou. E você ainda não sabe qual é a sua missão? Descubra primeiro quem você é. Para isso, não precisamos de novas revelações para que esses questionamentos sejam respondidos. Infelizmente, muitas pessoas correm de um lado para o outro, atrás de intitulados profetas buscando respostas para as suas vidas. Mas veja muito bem aqui que esses profetas não são os profetas verdadeiros do Senhor, são aqueles que falam da sua própria pseudo-inteligência. Mas eu quero te dar uma notícia que você não precisa correr atrás de ninguém para saber quem você é realmente perante o nosso Deus. Olha só as dicas que você vai receber agora, neste momento. Procuram sempre o lugar errado, para irem essas pessoas, porque não sabem quem são, pois a Bíblia, ela o quê? Ela é suficientemente capaz de nos guiar. Você sabia que a Bíblia sagrada, ela vai te guiar e dizer quem você é realmente? O apóstolo Pedro, em apenas 2 versículos, diz que tudo o que precisamos saber, ele responde quem somos nós e também qual é a nossa missão neste mundo. Eu tenho aqui 4 pontos importantes para estar passando para você neste momento. Primeiro, somos geração eleita. Olha, o apóstolo Pedro diz assim, que pertencemos a um povo eleito pelo próprio Deus, por seu amor e sua graça, fomos escolhidos dentre todas as pessoas da terra para sermos igreja. Se você não sabe quem é a igreja, eu vou colocar na descrição desse vídeo logo abaixo quem é a igreja e outra mensagem aí que vai ter a ver com essa mensagem de hoje. Você pode ouvir e se edificar. Qualquer crise de identidade pode ser resolvida com as palavras de Jesus. João 15,16 diz o seguinte: não fostes vós que me escolhistes a mim, mas ao contrário, eu vos escolhi a vós outros. Segundo ponto aqui, nós somos sacerdócio real. O sacerdote era o único que podia entrar na presença de Deus e mediar o pecado do povo. Pedro utiliza aí, o apóstolo, aqui o conceito do sacerdócio real, presente no livro de Êxodo, a qual através de Moisés, Deus lhe disse a Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Você vai ler aí Êxodo 19, versículo 6. Israel fracassou nessa missão, apostando e rejeitando o Messias. Mas todos os que creram em Jesus como Filho de Deus, o Salvador enviado ao mundo, receberam o privilégio de serem sacerdotes reais. No judaísmo, um rei não era sacerdote e um sacerdote não era rei. Mas o Messias, que é o Senhor Jesus, ungido e escolhido, é o sacerdote e rei. Seu sacerdócio é superior
Ele é o eterno sumo sacerdote, né? Zacarias profetizou o profeta. Ele diz assim, em capítulo 6 desse livro, Zacarias, versículo 13. Olha só, serás revestido de glória, assentando-se no trono, dominará e será sacerdote do seu trono. Servimos a esse rei e somos o próprio sacerdócio, no sentido de que temos o privilégio de entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você vai ler aí 1 Timóteo 2:5, Hebreus 10, versículo 19 ao 25. Vamos para o terceiro ponto. Nós somos nação santa. Isso significa que somos separados para servir a Deus. E essa é a nossa real ocupação. Aqui, o apóstolo Pedro toma emprestado a linguagem de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, e Deuteronômio 7, versículo 6. Fomos escolhidos o quê? Para Deus, para a salvação e santificação. Nós somos o povo escolhido de Deus. Quarto ponto importante. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Não estamos desarraigados. Não pertencemos a qualquer um. Nós temos um dono. Se você acha que você não tem dono, você está completamente enganado. Você aí que serve a Deus, você é servo do Senhor, você é servo de Deus. Você tem um dono. E este dono é Jesus Cristo. Nós somos propriedades do próprio Deus. Somos um bem precioso para Ele. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. O texto coloca ênfase no fato de que somos exclusivos dele. E isso significa que ele não divide com ninguém. Somos só dele. No versículo 9, há uma expressão grega que transmite uma ideia de preservação. Seria algo como eu preservo para mim, no sentido de uma ação contínua de tomar posse daquilo que é seu. Não somos valiosos porque somos capazes, somos valiosos porque pertencemos a Ele. E qual é a nossa missão? Agora o apóstolo Pedro respondeu à pergunta sobre quem somos. Ele também fala sobre a missão que temos, né? A nossa missão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra grega aretas, traduzido como grandeza ou virtude, era um termo muito utilizado na época e refere-se aos atributos ou qualidades, né? Que isso significa que temos que proclamar feitos o poder, a glória, a sabedoria, a graça e a misericórdia, o amor, a santidade de Deus através da nossa conduta e palavras. Devemos testemunhar que somos filhos de Deus, somos da luz e não das trevas, pois Ele nos chamou para a sua posição privilegiada. Nós não podemos nos calar, precisamos anunciar e deixar transparecer o que Cristo fez por nós. E se você está perdido quanto à sua missão, saiba que essa é a sua missão. Você tem responsabilidade de ser embaixador dos seus atributos do próprio Deus e de seus maravilhosos feitos. Você lembra que no vídeo passado eu falei que vós sois o sal da terra e a luz do mundo? Então eis aqui, olha, a missão que Deus colocou nas tuas mãos. Você como igreja do Senhor. Será? Aí a pergunta, que a sua conduta está de acordo com esta missão? Será que Cristo está sendo revelado através da sua vida? Olha para você, vê se você está revelando a Cristo. Se você não está revelando a Cristo, eu quero dizer para você que eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Você não serve a Deus. Agora, será que as nossas palavras estão apontando para a obra redentora da cruz de Jesus e os nossos comportamentos? Será que você está mostrando ao mundo que agora você vive na luz? Ou está gastando o seu tempo à procura de uma sombra para se recordar dos tempos de trevas? Então, você tem uma missão aqui na Terra. Você tem que descobrir quem você é. E através dessa mensagem aqui, você descobriu quem você é. Geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido, adquirido por Deus. É como foi lido, que Ele nos chamou das trevas. Você estava em trevas para a sua maravilhosa luz. O que é o caráter cristão? Como o caráter cristão é formado?
O caráter cristão é o tipo de caráter que é moldado à imagem de Cristo. A formação do caráter cristão ocorre quando o homem pecador, que se encontrava completamente dominado pelo pecado, experimenta o novo nascimento, onde ele é regenerado pelo Espírito Santo. Ao nascer de novo, ninguém é mais o mesmo. Se porventura for, na verdade, então é porque ainda tal pessoa não nasceu de novo. O redimido possui uma conduta diferente, um caráter que aponta para Cristo. O próprio Deus é que aperfeiçoa e firma e fortifica e fundamenta aqueles que vos chamou. Leia 1 de Pedro 5,10. Então, nesse estudo aqui, nesse momento, nós veremos o processo que ocorre de acordo com a Bíblia Sagrada. O que é o caráter? Primeira pergunta. Todas as pessoas possuem uma personalidade, na nossa vida. Todas as pessoas têm uma personalidade. E a personalidade, ela é formada por um conjunto de características essenciais que inclui, por exemplo, caráter, temperamento e hábitos. A personalidade de alguém o diferencia dos demais. Isso é porque ela é a sua identidade pessoal, a sua originalidade, aquilo que define e se expressa em seu padrão de comportamento. Se a personalidade de um conceito bem amplo do indivíduo se refere ao caráter, a uma parte específica do seu modo de ser, isso significa que o caráter que tem a ver com a índole, com a ética, uma vez que ele se designa ao aspecto da personalidade referente às características morais de alguém, algo que se reflete diretamente em sua conduta, pois está diretamente ligado aos seus hábitos. E agora vamos para a deformidade do caráter humano. O caráter revela o mais profundo do nosso ser. A questão é que a palavra de Deus enfatiza que, por si próprio, o homem ele não possui algo de bom e em seu íntimo que possa agradar a Deus. Por quê? Por que você não possui nesse sentido aqui que a palavra está falando? Porque após a queda do homem lá no Éden, Adão e Eva, eles pecaram, e fomos destituídos da glória de Deus, e o caráter do homem foi deformado. A consequência da contaminação como o pecado foi a condição de total depravação, onde ninguém é capaz de fazer e o bem adiante de Deus. O homem pecador foi separado de Deus, destituído da sua glória, tornou-se inimigo do Criador. Aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus passou a apresentar apenas a versão distorcida, imaculada dessa imagem. Você vai ler Gênesis 1, versículo 26 e 27, Gênesis 5, versículo 1 e o versículo 9 e o versículo 6. Você vai ler Tiago 3, 9. A deformação do caráter humano não afetou apenas o seu relacionamento com Deus, mas também afetou o seu relacionamento com o próximo e com todo o ambiente que ele está inserido. Podemos ver a severidade do pecado da vida do homem logo nos primeiros anos após a queda de Adão. Isso significa que, claro, que na vida de Caim, que assassinou de forma covarde e traiçoeira o seu próprio irmão Abel. Na própria história de Caim, registradas na Bíblia, também percebemos como o homem se tornou incapaz em si mesmo de obedecer a Deus. Você vai ler Gênesis 4, versículo 5 e o 7. Até o 7. Além disso, ao invés de cuidar da nossa criação, do Senhor da terra, ele passou a destruí-la das formas mais perversas e possíveis. A redenção do caráter do homem. Se após a entrada do pecado no homem, o caráter do homem foi deformado de Cristo, ele começa a ser reconstruído, de novo, novamente. E nós vemos que chegamos à conclusão que, com a base que escreveu o apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, o apóstolo diz: e vós revestivos do novo homem, em segundo Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 25. Mesmo apóstolo, dessa vez, escrevendo aos seus colossenses, ao livro de Colossenses, ensinou aí, aos verdadeiros seguidores de Cristo, se revestem do novo homem, se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Colossenses 3:10. Assim podemos entender que o homem, apesar de ainda ser a imagem de Deus, essa imagem foi distorcida pelo pecado.
Em Cristo, porém, o caráter do homem é restaurado e essa imagem começa a ser reconstruída e alcança sua plenitude no dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ler Romanos 8 e 29. E qual é a obra do Espírito no caráter do cristão? Após a regeneração pelo Espírito Santo, o homem experimenta uma profunda transformação. O cristão verdadeiro possui um caráter transformado, então ele não sente mais prazer nas obras da carne e não entrega as suas corrupciências depravadas. Aquele que tem um caráter cristão se despiu do velho homem com seus feitos. Colossenses 3:9. Ao nascer de novo, o homem pecador é capacitado pelo Espírito Santo a demonstrar o caráter cristão que agrada a Deus, um caráter que revela o fruto do Espírito, a sua principal marca para ser o amor, né? Não um amor qualquer, mas o amor ágape. Esse tipo de amor tem origem do próprio Deus e é derramado no redimido que transmite de volta a Deus e estende-se ao próximo. Mateus 22, versículo 34 ao 40. Reconciliando com Deus, é imenso a sua graça. O homem passa a viver uma vida de santificação. A santificação é a parte fundamental do caráter cristão. Ela é um processo que acompanha o cristão durante toda a sua vida e alcança a perfeição no dia da volta de Cristo. E outra pergunta, o aperfeiçoamento contínuo do caráter cristão, ele vai continuar, né? Olha só, continua se você entrar no processo de santificação, buscar Deus em oração, buscar ao Senhor e se consagrar, e o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Nós vemos que não é fácil ser um verdadeiro cristão, mas nós temos que nos esforçar para sermos um cristão. Então, para concluir, né, aqui a mensagem de hoje, essas duas mensagens, nós podemos resumir que o processo que envolve o caráter cristão da segunda forma, quando o homem estava morto em delito e pecado e resgatado pela maravilhosa graça de Deus, ele experimenta uma profunda transformação em todo o seu ser. Nesse ponto que ocorre a formação do caráter cristão. Assim, o seu caráter o revela como sendo um cidadão do reino de Deus. A sua conduta identifica como um imitador de Cristo. E esse caráter de Cristo, no entanto, continua a ser aperfeiçoado até os dias da vida do Senhor Jesus, a vinda dele. O cristão precisa continuar, dar continuidade aí a essa santificação. E agora, com certeza, você descobriu qual é a sua missão. Quem é você? Quem é você? Através dessa mensagem você descobriu quem é você, se você serve a Deus. E o que é o caráter cristão? Como é formado o caráter cristão? Essa mensagem também te falou o que é ser uma pessoa que serve a Deus, o que é ser um cristão verdadeiro. Qual a sua missão? Quem somos? Essa mensagem te respondeu. E qual é o caráter cristão e como ele é formado? Essa mensagem também respondeu no dia de hoje para você. E você jamais esqueça que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela sempre tem o endereço certo na hora certa para cada um de nós. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.